Olá pessoal, aqui é o Marcos com mais uma videoaula para o nosso canal Dicas e Macetes, o seu canal de dicas e tutoriais na web. Nesta videoaula de hoje eu vou lhe ensinar como remover pessoas e objetos usando o novo comando que veio acoplado na nova versão da Adobe Photoshop CS5. É o preenchimento sensível ao conteúdo. Nesta primeira imagem, nós temos uma imagem composta por algumas partes que nós iremos remover. Primeira imagem e a segunda imagem, mais complexa. Para que você utilize o comando de preenchimento sensível ao conteúdo, primeiramente você deve selecionar uma imagem que você gostaria de remover pessoas ou objetos indesejáveis. Nesse caso eu vou duplicar esta camada. Necessariamente você não tem que duplicar esta camada. Eu estou apenas fazendo isso para você comparar o antes e o depois nesta videoaula. Aqui do lado esquerdo você tem a caixa de ferramentas. Você vai escolher então a ferramenta de laço. Caso você não visualize ela, você clica nessa primeira pontinha e você vai selecionar. Selecionando a ferramenta de laço, então você escolha a área da sua imagem que você gostaria de remover e você seleciona por inteiro. E após selecionar, você deve utilizar o comando de preenchimento sensível ao conteúdo. E você, para fazer isso, você tem dois modos. Um dos modos é você vir aqui na barra de menus em editar e você vai escolher preencher. Depois que você clica, vai abrir uma subjanela e você vai escolher a opção sensível ao conteúdo com a mesclagem normal e opacidade 100%. Se tiver marcado preservar a transparência, você desmarca. Clica então em OK, aguarda alguns segundos enquanto o Adobe Photoshop vai fazer a alteração, a substituição da imagem por alguns pixels. Pronto, feito isso, como no passo de mágica, você percebe que a imagem simplesmente desapareceu. Para que a gente remova esses pequenos detalhes que nós temos aqui na fotografia, nós iremos utilizar uma outra ferramenta, que é essa ferramenta, o pincel de recuperação de manchas. Você seleciona ele, caso você não encontre ele, você simplesmente abre essa paleta, ela vai se desdobrar, clique e seleciona na ferramenta desejada. Para aumentar o tamanho do pincel, você simplesmente clica nessa partezinha aqui e arraste o tamanho para o tamanho que você está querendo. Clica, segura e arrasta e selecione sobre a área que você está querendo remover. Sem nenhuma dificuldade, em fração de segundos, o Photoshop simplesmente remove toda a área que você está querendo. Para aumentar, você tem outra opção. Clica com o botão direito e você vai aumentar o tamanho da ponta do pincel que você estiver utilizando. Fazendo isso, selecione toda a imagem ou parte da imagem e você aguarda alguns segundos e o Photoshop simplesmente removeu, como num passe de mágica, e substituiu os pixels da imagem por os pixels em torno dele. Veja a imagem antes e veja a imagem depois. Muito fácil. Vamos agora utilizar os mesmos comandos na segunda imagem, que é um pouco mais complexa. Nessa imagem eu quero te chamar a atenção para alguns detalhes. Por exemplo, nós temos aqui três partes que nós iremos tirar. Essa aqui, esse veículo, e iremos tirar esse engraçadinho que está fazendo uma graça estragando a foto das moças. Agora, gente, eu quero lhe lembrar uma coisa. Uma fotografia onde tem um detalhe muito próximo de um outro pode correr de os pixels dessa primeira imagem ser transmitida para a segunda imagem. Vamos então, nesse momento, pegar na caixa de ferramenta a ferramenta de seleção. Eu peguei aqui o laço. Você pode utilizar qualquer uma que te for mais útil, dependendo de como é que está a sua imagem. Mas antes de remover, eu vou duplicar esta imagem para que a gente possa comparar o antes e comparar o depois. Você necessariamente não precisa fazê-lo. Vamos então para a seleção. Bom, gente, lembrando que você pode clicar com o botão direito e escolher preencher, ou então você vindo aqui em editar, certo? Então, agora eu vou pegar uma outra ferramenta, que é a laço poligonal, e selecionar o veículo. Eu vou clicando e prosseguindo, utilizando a ferramenta,
certo? Editar, preencher ou clicando com o botão direito sobre a seleção. Fazendo isso, você aguarda alguns segundos e a imagem, ela simplesmente foi processada. Vamos agora para esse outro detalhe desse engraçadinho. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom para que a gente possa fazer uma seleção melhor. Então, vamos fazer a seleção. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom. Lembre que quando a imagem é próxima de outra, os pixels podem ser transferidos para ela. Então, vamos ver como é que vai acontecer. Você clica em preencher, sensível ao conteúdo, método de mesclagem normal, e você tem a opacidade de 100%. Cliquei e eu dei um OK. E você percebe que automaticamente a sua imagem, ela ficou perfeita, ou seja, eu vou fazer a comparação para você. Aqui está a imagem com os objetos indesejáveis e a imagem que ela foi limpa. Você aprendeu nesta videoaula como utilizar o comando de preenchimento sensível ao conteúdo. Na próxima videoaula eu quero ensinar para você a utilizar outras ferramentas do Photoshop CS5. Muito bem, visite o nosso site www.dicasemacete.com.br e você pode assim solicitar algumas aulas sobre alguns outros assuntos que você tem dúvida, como você pode baixar as nossas videoaulas ou também utilizando a área de download, você pode fazer alguns downloads de algumas coisas ou de alguns objetos que você está assim necessitando. Muito bem, pessoal, quero que você não esqueça de fazer o comentário para a nossa videoaula. Aquele grande abraço, até a nossa próxima videoaula.